Seja muito bem-vindo ao programa Inspiração. Hoje é dia de celebrar um marco especial. Chegamos ao nosso programa de número 50. Ao longo dessa jornada dedicada ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, tivemos a honra de receber cerca de 200 convidados. Histórias, vivências e aprendizados que tocaram vidas e deixaram marcas profundas. Este é um momento de gratidão e também de celebração. O tema de hoje é Coragem para inspirar e deixar o seu legado. Uma homenagem àqueles que, com suas atitudes, escolhas e trajetórias, transformaram realidades e inspiraram pessoas, homens e mulheres que representam com orgulho São José dos Campos e constrói todos os dias um legado que ecoa no tempo. E que este encontro desperte em você a força de reconhecer o seu próprio caminho e o seu impacto que pode deixar no mundo. Começa agora um programa verdadeiramente especial, repleto de convidados e inspiradores. Quando falamos sobre legado, algumas pessoas se destacam. Aqui em São José dos Campos, sem sombra de dúvida, um dos nomes mais notórios é Osiris Silva, visionário e idealizador da Embraer, cuja liderança transformou o Brasil em referência mundial na indústria aeronáutica. E uma pessoa que acompanhou e fez parte desse legado é Manuel de Oliveira, oficial superior da Força Aérea, engenheiro civil, com 55 anos de atuação em gestão e desenvolvimento empresarial, companheiro de jornada desde a criação da Embraer. Manuel contribuiu diretamente para projetos estratégicos e é um prazer enorme receber ele aqui nos estúdios da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar com você. E mais ainda, uma honra poder, nesse programa, fazer uma homenagem a Osiris Silva. Manuel, é um programa muito especial esse de hoje, né? Eu queria que você falasse para a gente como que foi acompanhar de perto o nascimento da Embraer e testemunhar a visão pioneira de Osiris Silva, tornando-se, assim, esse projeto uma realidade. Olha, eu acho que iniciar a minha carreira como oficial da FAB em 1969, ano da criação da Embraer, foi realmente uma experiência fantástica, principalmente por ter sido mentorado por Osiris Silva. Eu me formei pela Academia da Força Aérea e meu primeiro trabalho foi trabalhar com o então Major Osiris Silva. E desde então eu aprendi a, como ele sempre dizia, sonhar grande e realizar. Portanto, o início da Embraer representa exatamente isso. Osiris, lá em 69, escolheu 33 pessoas que iam dar início ao Embraer. Eu tive a sorte de ser uma delas. E com ele, depois, vivi esses quase 55 anos sempre sobre a mentoria, a orientação, a visão desse homem fantástico para o nosso país. Dentro dessa jornada tão longa e tão intensa, qual o principal ensinamento para a gente deixar ali, né, para quem está aí em casa, olhar e entender como eu poderia também deixar, né, uma trajetória de ensinamento e de valores? O que você mais aprendeu ali com Osiris dentro desse processo? Eu acho que vou te surpreender, como vou surpreender todo mundo quando fala de Osiris. Não vou falar sobre a capacidade, sobre a inteligência, sobre a visão. Mas vou falar de um termo muito simples, humildade. Osiris representa a grandeza da humildade. Representa aquele que, apesar de chegar tão longe, te dedica a você. Ele é aquele que descobre nas pessoas os dons que são natos dessas pessoas e precisam de desenvolvimento. Ou seja, ele consegue extrair, né, da pessoa. Ele consegue extrair da pessoa aquilo que eu chamo de uma liderança natural, né, de uma pessoa. Portanto, isso feito, como lhe falei, com humildade. Muito bom. De que forma a sua formação na Força Aérea contribuiu para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira? Bem, se você analisar as três forças armadas brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica,
Você sabe que que a aeronáutica é a mais jovem, ela foi criada logo depois da guerra e, portanto, ela já nasce com um sentimento muito mais voltado à pesquisa, ao desenvolvimento, à liberdade tecnológica. E por isso que a mensagem que a aeronáutica traz para todos aqueles que estão nela é no sentido de se tornar completamente independentes, principalmente de tecnologias estrangeiras. Quer dizer, o poder aéreo está baseado na independência tecnológica e por isso é que foi criada a Embraer. Emanuel, como foi para você participar do projeto do avião Bandeirante? Bom, eu tenho uma pequena participação nesse projeto porque o meu primeiro trabalho lá no Departamento de Aeronaves do DCTA, em 69, era atuar na questão logística, ou seja, compra, distribuição, a negociação dos equipamentos que que construí esse avião, né? Eu me lembro muito bem da minha relação com a Pratt Whitney, que forneceu uma turbina que foi o ícone daquela época, a PT-6, e esse trabalho me trouxe essa satisfação de ser um pequeno tijolinho nesse enorme castelo que é a Embraer. Exatamente. Quando a gente olha para a Embraer hoje, às vezes as pessoas nem imaginam, né, os desafios que são para poder realmente reestruturar, para privatizar e se tornar a Embraer o que ela é hoje, né? Então, quais são as principais assim lições ali no meio desse processo? Eu acho que a principal lição é ter um líder, porque, como eu falei anteriormente, você tem nas pessoas as competências, as capacidades, mas nem sempre elas são desenvolvidas. Então, quando você tem um líder como Osiris, que exatamente valoriza as pessoas, ela é que desenvolve tudo isso. Eu diria que a Embraer é fruto dessa liderança. É claro que é fruto também de uma construção feita por Casimiro Montenegro, que criou o ITA. Quer dizer, não tivesse criado o ITA, não teríamos a Embraer. Portanto, de um lado você tem competência técnica, liderança, vontade, visão, você cria essa empresa que, como você falou, é um orgulho nacional. Mais do que o nosso orgulho nacional, né? É bonito de ver a relação que você construiu com os Osiris, né? Uma relação de amizade, de cumplicidade, porque mais precioso do que a gente falar do nosso legado é a gente conseguir falar do outro. E é nítido ver como seu olho brilha quando você fala. E o que você acha que contribuiu aí nessa relação entre vocês, que vai muito além do trabalho, né? Nessa construção desse legado duradouro, né? Essa relação entre vocês. Bom, como eu falei, o Osiris é um despertar da consciência das pessoas. E ele tem algumas coisas na história dele que acho que poucos conhecem novamente. Não sei se você sabe, mas nos anos 80, no final dos anos 80, quando a China se preparava para se apresentar ao mundo e ser a potência que é hoje, ela contratou Peter Drucker, que é vamos dizer, o pai da administração, da gestão moderna. E Peter Drucker convidou Osiris para ir à China mostrar como é que ele desenvolveu uma empresa estatal da época, como a Embraer, e conseguia ter sucesso, como conseguia ter independência, como é que conseguia, pela liderança dele, jamais ser influenciada por fatores políticos. Imagina, Osiris passou 20 anos na Embraer e nunca foi indicado politicamente. Nem ele e nem as pessoas que trabalhavam com ele. Então, esse ensinamento que é baseado principalmente na meritocracia, né? Na capacidade pessoal, é fantástico. Esse é um legado que Osiris deixa e que me deixa realmente fantástico. Eu procurei, na minha vida também como profissional, como empresário, seguir esses passos. E, graças a Deus, fomos bem-sucedidos. Manuel, qual foi o momento mais marcante dentro da história aí da Embraer que você possa trazer para a gente que fica marcado na sua memória? Foram muitos momentos, mas talvez aquele que mais me tocou foi quando o então presidente Collor, o presidente do Brasil, decidiu colocar a Embraer na lista de privatização. E havia toda uma barreira contra isso, tanto nos empregados, nos sindicatos e no próprio governo.
Então, eu lembro que o Collor convidou Osíris para subir a rampa do Planalto. Ele queria apresentar o projeto de privatização para todos os oficiais generais que estavam reunidos naquele dia. E Osíris me convidou para subir a rampa com ele. Isso porque ele tinha me pedido para coordenar esse processo. E para isso, talvez ele quisesse me empoderar, queria mostrar a importância que tinha daquele trabalho. E eu, então, garbosamente e cheio de vontade, caminhei a rampa do Planalto com Osíris. A partir daquele momento, Priscila, eu poderia morrer pela Embraer. Isso é legado, né? Viver essa experiência que a gente leva para toda a eternidade, né? O que eu vou deixar quando eu não mais estiver aqui, né? Sobre isso, né, Manuel? E que princípios de gestão e liderança você considera essencial para construir uma organização sólida e duradoura? Para quem está em casa lá e está munido de sonho, mas também existe um medo ali e o convite é para que os seus medos não impactem, né? O que hoje você poderia falar dentro de toda essa trajetória que você acompanhou, que você poderia pontuar para ajudar as pessoas? Quais são os princípios de gestão e liderança para ter algo sólido? Os princípios que eu aprendi na Embraer com Osíris e os princípios que depois implementei na minha própria empresa foi confiar nas pessoas. Você pode ter uma empresa com ótimos equipamentos, ótimas instalações, pode até ter tecnologia, ter informações, ter conhecimento, mas se as pessoas não trabalham nessa empresa com alma, elas não produzem. É como se a empresa fosse o complemento da família. Imagina aquela pessoa que no final do dia, depois de um trabalho árduo, chega em casa à mesa e com orgulho divide com a família as experiências que ele teve. Ele traz a empresa para casa. E essa família, por sua vez, faz parte de uma comunidade, como a nossa aqui em São José dos Campos. Você já notou que todo mundo é orgulhoso da nossa empresa, do nosso legado? É porque isso foi desenvolvido. Então, eu diria que a grande questão é tratar as pessoas como um elemento fundamental numa construção de um legado. Olha que importância isso. Num tempo de IA, não podemos esquecer exatamente disso. E as pessoas têm que ter essa atenção para não se perder, né, Manuel? Não se perder no meio de toda a tecnologia e não esquecer do lado humano das relações, porque as pessoas precisam ter essa sensibilidade, né? E falta muitas vezes. Exatamente. Né? Quer dizer, o mundo está tão mudado que basta você clicar numa IA e ela te responde tudo, te dá todas as informações, te dá todas as datas, te dá até os menus de como você vai ganhar um automóvel. Tem tudo lá. Mas a gente não esquece que nós somos humanos, que nós temos experiências. A IA jamais vai falar sobre a minha ou a sua experiência. Jamais vai falar da experiência da Ana Araújo, que você entrevistou há pouco, né? Jamais vai tirar dela o sentimento. Isso a IA não tem. Então, se as pessoas puderem, ao longo das suas vidas, nas suas relações, trabalhar com o que há de interno nas pessoas é fundamental. Manuel, que mensagem você deixa para a gente encerrar esse bloco tão especial para os jovens que sonham em transformar o Brasil por meio da ciência, da engenharia, da liderança ou por meio do seu legado aí que ele vai deixar? Que recado você deixa aí para os nossos jovens? Olha, Priscila, eu quando encerrei a minha vida profissional, eu passei a me dedicar aos jovens, porque acredito neles e porque acredito que o nosso futuro está neles. E entre os quesitos importantes dos jovens, nós escolhemos a educação. Tive a oportunidade de participar da criação de vários institutos ligados à formação de jovens, como, por exemplo, o Instituto Semear, como, por exemplo, o CAS de Vestibulares, onde há 23 anos sou do conselho, né? E atualmente sobre o Invoz, que está voltado à questão da educação para os jovens. E eu diria também, do meu próprio exemplo, eu sou o exemplo do jovem de baixa renda, que com esforço, com trabalho, com a dedicação aos estudos,
conseguiu ascender socialmente. E isso você só encontra no nosso país. Ou em poucos países você encontra essa capacidade de ascensão social. Você, por exemplo, se nasce na Dinamarca, você vai poder ser feliz, sem dúvida nenhuma. Mas se você é filho de um sapateiro, você vai ser sapateiro. Se você é filho do engenheiro, vai ser engenheiro. Mas no Brasil, não. O Brasil te dá a oportunidade de crescimento. E particularmente numa cidade como a nossa, São José dos Campos, que é formada por pioneiros, é formada por gente que veio aqui para ficar e para progredir. Então, o que eu digo aos jovens, estudem, trabalhem duro, acreditem principalmente em meritocracia. Muito bom, Manuel, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição ao longo dessa jornada, né? A gente poder aqui deixar uma homenagem para Osíris, né? Que eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui conosco, e que é um orgulho poder trazer você nesse programa número 50, falando sobre legado, que eu tenho certeza que as pessoas de casa vão poder sentir a paixão, que eu acho que é uma palavra que ao longo desse bate-papo, né, paixão, amor por aquilo que você faz, né, para trazer para dentro da sua casa, para falar com a sua família, para poder impactar vidas, para poder transformar realmente e transbordar aí na vida das pessoas. Minha gratidão pela sua contribuição aqui. Muito obrigado, Priscila. Eu queria, então, agradecer a todos essa oportunidade. Eu diria que o número 50 é um número icônico. Você imaginar, nós temos 50 anos em Embraer, nós temos 50 programas igual o seu. Eu tenho 50 anos também de trabalho, né, de trabalho duro, então a gente tem que levar em conta exatamente isso. E lembre novamente, minha gente, nós estamos num país abençoado. Nós temos todas as condições para que a gente possa crescer e se desenvolver. E principalmente para fazer aquilo para o qual você nasceu. E sem o qual, se você não fizer, você não vai ser feliz. Portanto, procure ver com pessoas que privilegiam essa capacidade, que te ajudem a trazer para fora os seus dons, que você tem que se desenvolver pela educação e portanto, evoluir. No final de tudo, nós estamos falando em evolução espiritual. Para quê? Para voltarmos a Ele. Muito bom. No próximo bloco, recebemos uma referência da dança em São José dos Campos, Ana Araújo. E o nosso quadro Arte em Movimento está diferente hoje. Já já você descobre tudo aqui com a gente. O bate-papo com o especialista está especial. Uma trajetória marcante na construção da história da dança em São José dos Campos. É ela, Ana Araújo. Mais do que uma carreira, ela carrega histórias de persistência, escolhas e uma paixão profunda pela arte. Ao longo de anos, formou bailarinos, enfrentou desafios e transformou a dança em um verdadeiro instrumento de impacto e transformação. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com você. E a gente vai falar sobre legado, e eu estou assim extremamente grata por poder trazer alguém que deixou o legado através desse movimento da arte, né, que é o que nos move. Eu queria que você falasse pra gente o que te motivou a iniciar a sua trajetória na dança, assim tão jovem. O que me motivou? Eu acho que foi uma intuição, uma inspiração. Eu sempre gostei de fazer muita coisa, então com 15 anos eu já olhava e sempre eu gostava muito de ser professora. Eu gostava muito de dar aula, assim, e eu olhava e me inspirei a começar tão cedo assim, observando. E Ana, o jazz sempre foi a sua grande paixão, né? Eu acho que o jazz, na verdade eu gosto de todos os tipos de dança, eu fico impressionada como o ser humano tem a capacidade de desenvolver vários tipos de linguagem corporal. O balé clássico eu acho sublime e o jazz realmente, como você falou, é uma paixão. Principalmente porque eu me identifiquei muito com o jazz na parte da expressão,
na parte corporal também, do meu de biotipo também. Então, assim, o jazz sempre foi a minha maneira maior de me expressar. E o balé clássico é o que me conduziu na técnica e na arte de poder também, além de dançar, eu também ensinar. Ana, são muitas décadas de muitas realizações, né? Sim. De muitas premiações, mas ao longo dessa jornada tiveram muitos desafios. E o nosso objetivo aqui também é para que as pessoas olhem e entendam que é como a gente consegue superá-los. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que assim, o maior desafio é você enfrentar todos os dias e manter a disciplina e a resiliência de avançar sempre. Sempre você avançar. Mesmo o dia que você está mais cansado, ou mais com dor, ou os resultados não são como você gostaria de ser, você ultrapassar aquele momento e seguir em frente. Sempre seguindo em frente. E a bailarina, ela sabe muito bem o que é a disciplina, né, Ana? E te ajudou na sua trajetória toda, né? Essa forma... Eu acho que disciplina é tudo, para tudo. Não só para dança ou na profissão. Eu acho que é o dia a dia. Para todas as áreas da sua vida, a disciplina está sempre te acompanhando. Então, adquirir esse ritmo de vida, esse hábito da disciplina, faz você crescer em todos os aspectos da sua vida. Muito bom. Falar sobre o legado é falar sobre sementes plantadas, né? E a Ana, com certeza, tem muitas aí ao longo dessa trajetória e bailarinos internacionais, né, famosos com a dança e que começaram com você. Vamos falar um pouquinho sobre? Sim, eu tenho alunos que estão comigo desde que eu comecei a minha carreira de professora. Uma delas é a Ana Paula, que está comigo desde que ela teve 12 anos e ela está comigo até hoje. Começou como aluna, depois passou a profissional e estamos trabalhando juntas até hoje. E todas, eu tenho muitas alunas que estão comigo até hoje. E dentre dessas alunas eu tenho a Ana Paula, a Bruna, que você conhece, a Paula, a Mirella, a Sussa, a Daniele, e elas começaram bem pequenininhas e se tornaram profissionais junto comigo. Além dessas meninas lindas que hoje são mulheres, tive a minha irmã que participou junto comigo durante toda essa trajetória, Maria Eugênia, a minha filha que está comigo até hoje também. Então são pessoas que se tornaram profissionais e começaram como alunas. Além dessas pessoas que estão comigo até hoje, eu tenho profissionais que foram para o exterior mesmo e desenvolveram suas carreiras lá. Um deles é o Davidson Farias e outro é o Igor. Eles foram meus bailarinos de jazz e hoje desenvolvem suas carreiras na dança contemporânea e no balé clássico também. E estão com carreiras muito consolidadas. É um orgulho para mim e para todo o meu espaço, a academia, de ver como eles estão fazendo sucesso. Eu fico muito orgulhosa com isso. É realmente muito inspirador. Inclusive, a sua equipe é toda composta, né? A equipe que hoje acolhe todos os bailarinos que chegam lá, os futuros bailarinos que vão, né? É composta por bailarinos formados na sua própria companhia, né? Que caminham ao seu lado por muito tempo. Ao que você deve esse mérito de ter tanto tempo uma equipe que está assim lado a lado, né? Eu acho que realmente, eu acho que o respeito que a gente foi adquirindo ao longo de tantos anos juntos é o que alimentou e manteve e mantém até hoje a nossa união. Nós somos muito unidas mesmo. E a academia tem 38 anos, ano que vem ela vai fazer 40, esse ano é o 39º, e nós estamos juntos esse tempo todo. Então, assim, formou realmente uma família. Eu apoio muito o trabalho delas, elas apoiam o meu trabalho, elas confiaram em mim como professoras, hoje eu confio nelas como profissionais. Então, é uma troca, um respeito e muita confiança mútua. A gente
tem essa troca de respeito e confiança que, assim, é muito forte. Ana, contra fatos não há argumentos, e você é uma mulher premiada dentro e fora do país e que elevou o nome de São José dos Campos dentro do mundo da dança, né? Fala um pouquinho sobre todas essas experiências que esse caminho de legado te proporcionou, já a você e todos que estão com você, né? A gente vem participando de festivais de dança e eles são... eles nos impulsionam muito a crescer, porque nos festivais de dança nós temos profissionais incríveis que vão sempre orientando a nossa melhora. Então, desde o começo da academia, nós participamos. Agora, estou prestes a ir para os Estados Unidos para participar do maior festival de dança para jovens bailarinos. Nós embarcamos segunda-feira com 2 grupos e fomos selecionados para isso e nós já participamos desse festival desde 2007. E todas as vezes que a gente participou, a gente foi selecionado. São pouquíssimos grupos selecionados no Brasil e no mundo inteiro. Existem seletivas no mundo inteiro para esse festival. Então, é um reconhecimento muito grande, né? Esse festival leva o trabalho de profissionais e de bailarinos que se dedicam muito para isso. E participar deles como selecionados para ir até lá, representar São José dos Campos, representar o Brasil, é uma honra. E já fizemos isso outras vezes, que foram em Nova York, agora vai ser em Houston, no Texas. E estamos prestes a ir lá, estamos nos preparando muito. Além disso, vários outros festivais fomos premiados, estamos sendo premiados com todos os cursos que a gente desenvolve na nossa academia, no balé clássico, no jazz, no sapateado, na dança contemporânea, no Festival de Joinville, que é o maior festival em número de bailarinos do mundo, em festivais nacionais, festivais internacionais. Então, assim, é um reconhecimento muito bacana. Estamos muito orgulhosas disso. Muito bom. Ana, para a gente encerrar, que mensagem você deixaria para inspirar futuros talentos aí, ou através da dança, ou também para que as pessoas possam, através dessa jornada, inspirar a também viver o seu legado? Então, eu comecei com 15 anos, estou trabalhando até hoje, e muito. E o que eu posso dizer para as novas gerações é aquilo que eu desenvolvi na minha vida. Eu sempre levei uma vida muito produtiva. Então, sabe, de colocar as coisas muito em ação, muito na prática, agir todos os dias. Então, eu diria para os jovens, ajam, façam, não tenham medo de fazer as coisas, porque você vai tendo uma vida produtiva e você vai colher, com certeza, os frutos. E manter-se atualmente, eu comecei assim, vivi assim e eu me mantenho assim, numa vida produtiva, numa vida com bastante ação, sabe? Não ficar pensando somente no que você vai fazer, você fazer, porque isso gera resultado e gera muito orgulho pessoal, muita realização. Satisfação, né? Satisfação e você... Olha, não é só olhar lá para trás, não, você olhar ontem. Olha, eu estou realizada com aquilo que eu fiz ontem e já quero fazer mais amanhã. Então é isso, jovens, levem uma vida produtiva que vocês vão se sentir realizados e felizes, acima de tudo. Porque quando você leva uma vida produtiva, você gera muito resultado, né? Resultado para os outros, né? Isso, transborda. Na vida das pessoas, né? E é isso então, que a gente precisa. Fazer para o outro, você com certeza será uma pessoa realizada. Muito bom. Olha como a gente está super alinhada. A Ana é a pessoa certa para estar aqui. Ela falou várias vezes, inspira ação. Por isso que a nossa ação é bem grande. Porque mais do que você se inspirar, você precisa dar o seu passo de coragem. Ana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, obrigada a todos e obrigada por estar aqui passando um pouco da minha história e foi um prazer e uma honra. Muito obrigada.
No próximo bloco, recebemos José Roberto Marques, com mais de 30 anos de experiência em treinamentos e comportamento. Ele traz reflexões que vão provocar e inspirar. E finalmente você vai descobrir por que o nosso quadro está diferente hoje. Quer uma dica? A gente foi conhecer um espaço especial aqui em São José dos Campos. Fica por aí que o Inspiração volta já. Abrir espaço para uma conversa sobre comportamento humano e desenvolvimento pessoal é ir além das respostas prontas. Ao longo de décadas de estudos e práticas, o foco tem sido a compreensão de padrões mentais, processos de decisão e formas de liderança. A discussão propõe uma abordagem prática para refletir sobre atitudes, escolhas e possibilidades de mudança. Mais do que trajetórias individuais, o encontro se volta àquilo que pode ser aplicado no dia a dia. Uma conversa que convida ao autoconhecimento, à construção de novos caminhos. Nosso papo agora é com José Roberto Marques, um homem inspirador e que com certeza deixou o seu legado. Seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui, poder compartilhar o conhecimento e levar essa mensagem para as pessoas, essa mensagem de autoconhecimento, de transformação, de decisão e ação e também de formação de um legado. Zé, que honra poder trazer você como referência especialista para as pessoas que estão em casa, poder olhar para a sua trajetória e se inspirar para que elas também possam hoje, né, Zé? Porque é isso que você faz com as pessoas. Inspirar elas que não só eu, mas você também pode viver essa jornada, né? Para a gente começar esse bate-papo, ao longo da sua trajetória, qual foi a principal virada de chave que fez você pensar na sua construção do seu legado? Eu, desde muito pequenininho, fui ensinado a trabalhar e a estudar. Com isso, na escola de freira que eu vivi até o segundo ano do segundo grau, eu já tenho essa conexão com as pessoas, de ir para a igreja, de ser presidente do grupo de jovens com 12 anos de idade, de cantar no coral da igreja, de assumir esse papel, inclusive, em esporte. Com 16 anos, aconteceu uma coisa muito inédita na minha vida, que eu fui emancipado por causa de uma crise do meu pai, e na cidade, uma cidade interior, o juiz de paz aposentou e, pasmem, eu fui indicado para fazer casamento, ser juiz de paz com 16 anos de idade. Ou seja, eu sou uma pessoa muito precoce e nessa época eu estava lá na igreja cantando os bingos da quermesse e eu tenho essa pegada desde a infância, mas realmente aconteceu algo diferente há 22 anos, em 2004, onde eu fui vítima de um acidente, um incidente traumático que me levou para a UTI. Meu coração parou. Por 2 ou 3 minutos, eu fui uma pessoa que fui para outra dimensão e voltei. Eu morri, então a gente chama isso de uma EQM, de uma experiência de quase morte. E quando eu saí do hospital, eu sentia que o meu cérebro era mais poderoso, que as minhas memórias eram mais profundas e que Deus tinha me deixado para dar mais um passo. Então aquele trabalho meu que era muito bom ou extraordinário, tinha que ser muito mais do que isso. E há 22 anos, eu estudo a minha própria EQM, as minhas próprias mudanças do cérebro, da neurofisiologia, da neurobiologia, dos comportamentos. Então aí foi a grande virada. Eu morri, renasci e Deus me deu esse dom, que é ainda maior do que eu tinha, para ajudar as pessoas a serem melhores. É Deus usando você como ferramenta na vida das pessoas, né, Zé, o tempo todo, né? Eu já vivenciei essas experiências, né, desses movimentos que você realiza e realmente é transformador. Quando a gente fala de legado, você que está sempre rodeada de grandes pessoas, grandes personalidades que já deixaram o seu legado, o que você observa, né, identifica nessas pessoas que elas têm, né, no seu comportamento, no seu posicionamento, que faz com que elas cheguem no lugar onde elas estão hoje e deixem o legado que elas estão deixando? Existe um padrão, né? A vida é sobre aprender a contar a melhor história da sua história. Eu acho que a maior habilidade e competência de uma pessoa é, indiferentemente da nossa história, você construir algo sólido.
Se no veneno sempre estará o antídoto, quanto pior, melhor. As pessoas que constroem o legado são pessoas que se conectaram com a história, honraram com todo e qualquer acontecimento e transformaram a dor em aprendizado e celebraram as vitórias. Eu tenho convicção de que aprender a contar a melhor história da nossa história. Nós não somos capazes de voltar no passado, mas somos capazes, no presente, de recontar o passado. Se a nossa mente trabalha pelas emoções maiores, por que não reconstruir, restaurar essas emoções? No fundo, o que domina a nascente do nosso pensamento são as emoções maiores da nossa vida. Mas eu posso olhar para as emoções de dor e transformá-las em restauração, em cura, em ressignificação. No fundo, as pessoas que constroem um legado, elas aprenderam a recontar as próprias histórias. Elas aprenderam a lidar com as principais feridas comuns, que são 7 feridas emocionais que o ser humano carrega. Elas transcenderam essas feridas e elas então entenderam que elas nasceram para impactar o mundo e as pessoas. Então é um convite para quem está em casa, para olhar para a sua dor, para o seu desafio, né, Zé? E qual é a oportunidade, né, que eu não estou conseguindo ver, talvez, através dessas situações, né, Zé? Seria isso, Zé? A gente olhar para todas essas nossas dores e fazer dela o nosso maior impulso para a vida? Exatamente isso. Pensa, às vezes a pessoa olha para a mãe e diz, minha mãe não me ama, minha mãe me rejeitou, me abandonou, minha mãe só trabalhava, ela não gosta de mim. A mente, com 5 anos de idade, 3 anos de idade, ela pode pensar assim, e está tudo bem. Mas a pessoa faz 20, 30 anos e ela diz, minha mãe me abandonou, só trabalhava, não gostava de mim. Essa pessoa, ela está totalmente equivocada, porque a mãe trabalha por amor, a mãe trabalha por sustento. Então, quantas crianças de 20, 30, 40, 50 anos, que a cabeça ainda é de criança, que ainda mente para si, minha mãe não me ama. E, na verdade, ela amava tanto, que ela trabalhava tanto para o sustento, para empoderar você. Então, o que parte dentro da nossa mente não aprendeu a recontar a história e a gente conta mentiras muito fortes para a gente, que nós vamos chamar isso de máscaras. Quando eu falo, minha mãe me abandonou, me rejeitou e me traiu, o que eu realmente estou falando? Será que isso aconteceu ou eu tenho uma distorção de percepção? Essas pessoas não aprenderam a recontar a história. E quando elas aprenderem, elas também vão transformar a vida numa vida melhor, veneno e antídoto, e sim, poderão construir um legado. Porque a base da vida, número 1, é honrar e respeitar a mãe e o pai biológicos. Se meu pai e minha mãe não tivessem nascido, eu não teria nascido. Nenhuma árvore frondosa, com frutos fortes, vai crescer sem raízes. Honrar e respeitar o pai e a mãe não é só bíblico, é neurofisiológico, é psíquico, porque uma criança ela aprende a partir dos padrões da mãe e do pai. Uma criança nasce, ela não tem uma mente, uma psique, ela sente a partir da mãe, ela pensa, porque são padrões genéticos. Uma pessoa que não honra e respeita o pai e a mãe é uma pessoa que ainda não nasceu para si mesmo. Isso é uma grande dica. Restaurar a nossa história começa em aceitar a nossa vida tal como ela é. Tem uma frase que talvez seja a mais poderosa de todas que diz assim, quem diz para você que não foi você, que Deus enviou nesta terra, nessa família e nesse tempo para restaurar e ressignificar a sua história. Quem diz para você que não é você, que Deus enviou aqui para quebrar as maldições familiares. Maldições de vício, de droga, de falta de dinheiro, de suicídio, de aborto, de falta de relacionamento. Para de reclamar, para de blasfemar. Aceita o teu chamado. E o seu chamado é construir um legado pela tua família. Aonde você está. Exatamente isso. Inspiração fala muito sobre a gente conseguir olhar para o outro e admirar, mas principalmente a dar o nosso passo de coragem. Por que tantas pessoas têm capacidade, estão preparadas, mas elas não agem? Padrão mental. Aquela, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E isso é pela nossa história, isso é pelas nossas emoções e também pelos significados que a gente dá para a vida. Uma grande dica para quem quer melhorar e realmente agir é alterar alguns significados sobre a vida. Por exemplo, o que significa trabalho? Para muitas pessoas é dor e sacrifício. Para mim, trabalho é propósito, é causa, sentido, é significado. Para mim, o trabalho é um chamado. Eu parei de trabalhar há 30 anos, porque eu me divirto com o que eu faço. E as pessoas que trabalham e sofrem,
essas pessoas não vão dar um passo, porque na cabeça deles isso é sacrifício. E, na verdade, isso é contemplação, isso é ajudar a sua família, você e o mundo ser melhor. Muito bom. Você falou muito sobre a questão dos padrões, né? Queria que você falasse um pouquinho através da psicologia marquesiana, né? Essa questão da capacidade de construir um legado sólido, né? Foi o que você falou, você não trabalha mais. Eu me divirto. E pensa no homem que trabalha. É ele, mas ele vive o propósito da vida dele. É nítido quando ele está no palco, a paixão que ele tem, né? Eu sou um cientista, sou um pesquisador. No fundo, o que eu sou mesmo, Deus me deu um dom de estudar e simplificar. A psicologia marquesiana é um movimento criado por mim depois de mais de 40 anos de estudo. Eu tenho 59 anos hoje e eu posso dizer que o principal pilar é a mente integrada. O que é isso? É você saber que dentro da sua cabeça tem 3 eus, que são 3 selfs. Um eu que racionaliza, que todo mundo sabe que tem e que, aliás, acredita que é só esse eu. Na teoria do Freud, esse eu que pensa é no máximo 10% da nossa capacidade cognitiva. Nós somos criados acreditando que somos um eu que pensa. E de toda a psique, isso é 10% ao máximo. Você tem um segundo eu, que é um eu que sente. Toda mudança é física. Todo processo de mudança é químico. Se eu entender, eu nunca vou mudar. Eu sei como fazer, mas aquele passo eu não dou. A mudança é no self 2, é no eu que sente, é sentindo. Eu posso falar e você entender, e tu vai continuar igual. Se você não tiver uma reação química no corpo, no cérebro, de mudança, você nunca será outra pessoa. E você ainda tem um terceiro self, um terceiro eu, que protege. Eu chamo de self guardião, o Freud chama de subconsciente ou pré-consciente. Então esse self guardião nos protege das nossas próprias memórias. Tudo aquilo que eu não consigo lidar, eu não lembro. Se você imaginar, por exemplo, uma criança com 3 anos de idade que pode ter algum incômodo muito forte, como um abuso sexual, por exemplo, a criança de 3 anos, ela não sabe o que é intimidade e sexualidade. Aquela memória, ela não vai lembrar enquanto ela não estiver pronta para restaurar e elaborar isso. Então, nosso self-guardião vai nos proteger das memórias mais terríveis até você estar preparado para lembrar. Eu digo, a nossa mente é muito poderosa. Esse eu que pensa é muito poderoso. O eu que sente, está Deus lá dentro. Está as nossas emoções, nossas reservas cerebrais. Além disso tudo que você automatizou ao longo da vida. E o eu que protege é um eu muito divino. Porque pensa, a gente não consegue lembrar aquilo que vai nos machucar ou vai fazer a gente desistir da vida. Que mente poderosa é essa? E falando em métrica, o consciente, que é o que todo mundo aprendeu a vida toda, é só 10% da mente. O protetor também é 10% da mente. Mas o eu que sente é 80%. Eu posso dizer que nós somos seres emocionais que pensam. Nós não somos seres que pensam e se emocionam. Não, dentro de nós. Uma decisão racional, ela precede uma reação química no cérebro. Metaforicamente, eu posso dizer que toda decisão que é racional, antes, ela é emocional. Um convite para a gente acessar todas essas possibilidades, né? Esses campos de potencialidades. Você falou ontem muito sobre legado. Sim. E você pontuou ali várias situações e como se fosse um checklist para que você entenda se você está no caminho de viver o seu legado. Traz para a gente essa clareza. Eu gosto de dizer que a gente tem alguns arrependimentos na vida quando você ainda não construiu um legado. Pensa, eu gostaria muito de ter trabalhado menos e ter vivido momentos especiais com a minha família. Imagina a criança de 4, 5 anos que tem aquela primeira formatura. E o pai, a mãe vai porque é uma formatura, é um jardim da infância, é um pré, isso não tem importância. Para a criança é o mais importante que existe naquele momento. Então muitas pessoas não viveram esse momento, isso é bem ruim. Eu gostaria muito de ter ficado mais com meus amigos. Muitas pessoas, elas perdem o sentido e a noção, ou elas trabalham muito, elas se escondem. Então, se eu não tenho amizade, se eu não tenho relacionamento, eu não construí um legado. Eu gostaria de ter dito sim todas as vezes que eu queria dizer sim, e eu gostaria de dizer não todas as vezes que eu queria dizer não. E hoje,
Quantas vezes você diz um sim ou não atravessado? Você nunca vai construir um legado se você não tem a essência, a atitude que você deseja de ser verdadeiramente quem você é. O legado começa, primeiro, em aceitar, honrar e melhorar a sua história. E segundo, em ser exatamente quem você é. Às vezes a gente passa uma vida toda para ser quem nós somos, mas um dia, uma hora, você vai entender que o teu resultado, a tua fé e o teu trabalho, sim, você pode decidir exatamente quem você é. Nunca vou deixar um legado, nunca vou construir um legado sendo o que meu pai queria, a sociedade queria, a minha mãe queria. Você é a essência do que Deus te colocou na terra para fazer. Aceitar um chamado e construir um legado é ser exatamente quem você é. Muito bom. E é lógico que a gente teria a manhã toda para ficar aqui, porque olha essa oportunidade incrível. Mas agora a gente quer trazer o Zé para transformar essa reflexão em ação. José Roberto Marques vai nos guiar por uma experiência prática, para que possamos juntos começar a construir e honrar o nosso legado. Prepare-se para conectar o seu propósito às escolhas que definem quem você quer ser, quem você nasceu para ser. Vamos juntos dar forma ao que queremos deixar para o mundo. Agora é com Zé. Eu quero convidar você a começar a prestar atenção na sua respiração. A tua respiração é a fonte da vida. No seu tempo e na sua forma, se for confortável para você, feche os olhos. De olhos fechados, sua visão é infinita. De olhos fechados, o presente, o passado e o futuro. Ele existe dentro de você. Toma consciência da quantidade de ar que você inspira nesse momento. Calmamente e lentamente. Inspire. Comece a imaginar que essa inspiração vai trazendo do universo, do próprio Deus, bondade, humanidade, paz. Sente um conforto, sente paz. Ao expirar, toma consciência que junto com o ar que vai sair de dentro de você, tudo aquilo que te incomoda, você pode ir tirando de você. Sentimentos de rejeição, de traição, de abandono, sentimentos de injustiça, de humilhação, de fracasso, culpa, mágoa. Ao expirar, a partir de agora, deixe que todos esses incômodos vão saindo de dentro de você. É como se ao expirar, tudo isso vai indo embora. Paz. Sente seu coração bater. Sente o ar que você inspira. Te dá vida. E o teu coração, ele se movimenta. Ele bate. Toma consciência profundamente no coração e na sua respiração. Paz. Convido você a imaginar uma luz divina,
uma luz de bondade, uma luz de amor. Convido você a imaginar uma luz do pé direito e do pé esquerdo. E essa luz, ela vai subindo nas suas canelas, no seu joelho direito e esquerdo, nas coxas. Essa energia vai subindo. Ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de curar o seu corpo, ela tem o poder de acalmar a sua mente. Inspirando e expirando, e sentindo, da planta dos pés ao alto da cabeça, uma energia de paz, de amor. Você é um canal entre a Mãe Terra e o Pai Céu. Você é um canal que recebe energia, que emana energia e sente que essa luz te equilibra, essa luz te acalma, essa luz faz você estar em paz. Toda vez que você precisar, feche os olhos. Encontre uma posição confortável, ou mais ou menos confortável. Coloque um som que acalma, um som que equilibra. E simplesmente preste atenção no seu corpo, na sua respiração, na sua inspiração. E nesse momento, comece a pensar. Por que você está vivendo essa fase na sua vida? Por que você está tão bem, não está bem? Por que você tem saúde ou não tem saúde? O que você fez para atrair tanto poder para a sua vida? O que você fez para não ter poder? Acalme a mente, sente o corpo, sente a sua vibração e busque as perguntas e as respostas dentro de você. E saiba, todas as perguntas e as respostas estão dentro de você. Basta respirar, fechar os olhos e se acalmar. Muito bom. Zé, obrigada pela oportunidade. Eu sou a mais presenteada nesse momento. Poder trazer você para conectar com as pessoas, e agora a gente tem isso registrado, então você vai poder acessar essa meditação e fazer ela sempre, todos os dias. E que a sua história inspire a história de muitas pessoas, que já inspira, né? E que as pessoas se inspirem para poder também viver o seu chamado. Minha gratidão, viu? Muito obrigado pelo convite. E que as pessoas possam praticar, pensar e também construírem seus próprios chamados. E lembre-se, trabalho é paixão. O nosso quadro Arte em Movimento está diferente. Saiu dos estúdios para explorar um espaço da cidade repleto de energia e expressão artística. Um coletivo vibrante com diversas atividades que fortalecem a identidade cultural joseense. Venha com a gente se inspirar e descobrir mais sobre esse universo de hoje. O Arte em Movimento está fora do estúdio e ainda mais conectado com a essência da nossa arte. Hoje nós estamos aqui com o quadro Arte em Movimento no Museu do Folclore Ângela Savastano, em São José dos Campos. Viemos até esse lugar para falar sobre legado e conhecer um pouco mais da história de Ângela como referência artística da cidade. E também mostrar os serviços e atividades oferecidas pelo museu. Um convite para você se inspirar e trazer mais arte para o seu dia a dia. Estamos aqui no Museu do Folclore com Camila Inês, gestora, que vai bater um papo com a gente nesse programa tão especial sobre legado. Camila, muito bem-vinda ao quadro Arte em Movimento.
Muito obrigada por estar aqui e poder falar dessa preciosidade que é a Ângela Savastano, né? E essa alteração do nome foi recente, né? E a gente quer trazer a Ângela como uma referência mesmo artística e cultural para a nossa cidade, justamente para os jovens conhecerem, que muitas vezes ainda não conhecem, é extremamente importante, né? Então, para a gente começar, quem foi Ângela Savastano e qual foi a sua maior contribuição na preservação do nosso folclore? Teria tanto para falar dela, mas Ângela Savastano é uma carioca que se dedicou muito ao trabalho da cultura popular aqui em São José dos Campos e Vale do Paraíba como um todo. E é uma referência muito importante porque ela entende o folclore como parte integrante do patrimônio material de cada um. Então, através desse olhar, que todo o trabalho foi desenvolvido em termos de pesquisa, salvaguarda e programação, né? Então, o museu foi construído sob essas bases. E o que motivou, né, essa homenagem, trazendo ao museu, né, a associação com o nome da Ângela Savastano? O Museu do Folclore está sob a gestão do Centro de Estudos da Cultura Popular, que é a instituição criadora do próprio projeto Museu do Folclore e idealizada pela própria Ângela Savastano. Então, o museu é o espaço, né, onde ela desenvolveu todo esse trabalho de reconhecimento e valorização do patrimônio material. Então, com o seu falecimento em agosto do ano passado, no mês do folclore, logo depois foi lançado esse decreto em homenagem a esse grande nome da nossa região, né? E como que o legado da Ângela continua vivo aqui, através do museu e da nossa cidade? O museu tem tido muito comprometido em estar sempre sob a essência desse trabalho da dona Ângela, grande folclorista, cientista social, e que olhou muito para a cultura popular através do que cada um carrega consigo a partir das suas próprias histórias, contextos e referências. Então, a gente segue com as programações tradicionais já do museu, como o Museu Vivo, que é um encontro aos domingos, recebendo detentores de saberes da cultura popular, a coleção Cadernos de Folclore, que é uma publicação anual falando sobre esses temas, o mês do folclore, que recebe inúmeras escolas no mês de agosto, e o ciclo de Natal, que é esse período de encontro das folias de reis e dessas manifestações importantes para a nossa região e para os seus detentores, né? Camila, além dessas atividades festivas que você passou para a gente agora, quais outras programações o pessoal que está em casa pode encontrar aqui para o dia a dia, para estar imergindo ainda mais dentro desse lugar do folclore brasileiro que representa tanto São José dos Campos? Estamos num lugar muito privilegiado. O Museu do Folclore está dentro do Parque da Cidade e fica aberto a semana toda, exceto as segundas-feiras, aos finais de semana também. E durante a semana, além de poder visitar a exposição, que tem uma parte que é permanente, uma exposição já bastante antiga, mas muito atual no seu conteúdo, e a gente sempre também tem uma exposição temporária dentro aqui da exposição. E além disso, funcionam também a brinquedoteca e biblioteca nos dias de semana. Uma biblioteca especializada em cultura popular e uma brinquedoteca aberta e disponível aí para a criançada e para os pais e para as pessoas se reconectarem também com as suas raízes lúdicas. Muito bom, Camila. Para a gente encerrar esse bate-papo, que mensagem você gostaria de deixar aí para as futuras gerações? É muito importante que a gente se reconheça enquanto detentor de sabedoria derivada da nossa própria cultura, da nossa própria experiência de vida, a partir das pessoas com as quais a gente convive, a partir dos saberes dos nossos familiares, e assim isso forma a nossa identidade e a nossa maneira de ser, estar e agir no mundo com a nossa potência única, né, de cada um. Camila, muito obrigada pela sua contribuição, viu? E depois de conhecer um pouco mais desse espaço, fica o convite. Se permita viver a arte no seu dia a dia. E que o legado de Ângela Savastano continue te inspirando a novas formas de sentir, criar e se expressar.
Nos vemos na próxima semana com muito mais inspiração.